E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser sobre a turnê na Colômbia e ao longo da conversa a gente vai dar algumas dicas de como realizar uma turnê internacional. É muito legal poder fazer essa chamada com o Guilherme, que é um grande amigo. A gente se conheceu na Universidade de Campinas, fizemos a graduação juntos lá. E ele foi o parceiro que me acompanhou, quer dizer, eu acompanhei ele na turnê para a Colômbia. A gente ficou um período de quê? Um mês lá? 20 dias, né? 20 dias, circulando por diversas cidades e foi uma experiência maravilhosa. O Guilherme ele tem um trabalho com um grupo chamado Retrato Brasileiro, que é um trio espetacular. Também é solista, toca choro super bem, bandolim, guitarra, cavaco. Um pouquinho de violão, né? Mas violão você é o especialista. E esqueci alguma coisa? O que você quer adicionar aí? Estudou jazz antes de entrar na Unicamp? É engraçado, né, que a gente entrou junto na faculdade numa época que a gente só estudava meio que jazz, a coisa da improvisação, assim. A gente até participou do Imagine juntos pela primeira vez. E aí, no outro ano, eu venci o Imagine, depois você venceu o Imagine. E depois foi o ano que a gente foi viajar juntos pra Colômbia, né? Então, vários momentos, assim, da trajetória a gente tem pontos em comum, assim. E Total. acho que essa viagem foi um momento, assim, que a gente se reencontrou, né? Porque quando eu fui participar do Imagine, eu fiquei focado no retrato. Você depois ficou focado no seu repertório solo, no seu disco e tal. E esse momento a gente meio que se reencontrou de novo, assim. Foi uma experiência muito massa, assim, que rendeu pro resto do ano, assim, né? Total. Acho que em 2019 eu toquei mais com você do que com qualquer outro trabalho, assim, que eu tinha. Conta como foi um pouco o início de tudo. A gente tinha um amigo em comum na Unicamp, que ele era colombiano, né? E que ele sempre tava procurando alguém pra levar lá pra Colômbia, pra levar a música brasileira pra um certo festival universitário que tinha lá, né? E aí eu tava no último ano de faculdade e eu falei, acho que como é um festival universitário, né? Era minha última chance de participar desse festival. E eu falei, quer saber, esse ano eu vou participar. Mesmo que eu vá sozinho do Brasil e encontre com alguém lá pra tocar, me acompanhar, mas eu vou. Aí eu cheguei até a comentar com você, falei, Arthur, tô planejando uma turnê pra Colômbia, assim, pô, seria muito massa se a gente fosse juntos, mas eu sei que você tá aí lançando seu primeiro disco, fazendo financiamento coletivo e tal. Aí você falou assim, isso é um convite? E aí a gente começou a bolar a ideia juntos, assim. Sim, total. Você já tinha decidido ir, né? Já tava com tudo preparado. E aí eu me infiltrei no meio. E foi bem legal, né? Porque aí já mudou tudo, assim, o que ia acontecer, né? Uma das coisas legais desse tipo de evento, né? Você já tem uma experiência de agendar turnê fora do país e tal. Mas uma das coisas interessantes é que quando a gente se propõe a fazer, primeiro a gente se propõe, né? Tem a convicção de que vai acontecer. Depois as coisas parecem que vão aparecendo, a gente vai correndo atrás, aí os recursos aparecem, a gente conseguiu as passagens de ida e volta, né? Conseguimos shows que também eram inesperados, então é interessante como uma coisa vai se emendando na outra até que a turnê se consolida enquanto turnê. É, que nem um carro, assim, né? Quando ele tá parado, ele dá mais trabalho pra andar. Mas depois do momento inicial, assim, que acho que é o mais difícil, né? Você realmente estabelecer conseguir alguma oportunidade que viabilize a coisa toda, assim. Daí pra frente começam a se abrir as portas, né? Então a gente tinha esse contato com o festival universitário, que deu certo. A partir desse festival universitário a gente conseguiu apoio da universidade. E dentro da Colômbia também isso foi abrindo portas, né? Então a gente tocou em Cali, em Ginebra. Fomos pra Feira do Livro em Bogotá, com uma ponte com o consulado brasileiro, né? E também fomos para uma cidade vizinha de Bogotá, muito pequena, assim, que foi muito legal, que chama Facatativá, que surgiu porque músicos que a gente conheceu no meio do caminho, no festival, eles convidaram a gente para ir lá, assim, vimos as datas e tal, conseguimos achar um ponto viável e acabou pintando isso também, né? Então, várias coisas vão acontecendo dessa forma, né? Tipo, você vai para tem um objetivo, uma data, né? Um festival, alguma coisa grande que justifique, né? E aí você vai tentando tudo que dá em torno disso, assim.
Então foi um pouco assim que a coisa foi andando. Esse lance do festival universitário é muito legal, né? Porque, não sei como você sente isso, mas 90% dos shows que eu faço aqui no Brasil tem um público majoritariamente de pessoas mais velhas, né? E como lá era um festival universitário, era muita gente jovem, muito interessada em ouvir música instrumental, ouvir música brasileira, tradicional, colombiana. E isso tem a ver também com todo um projeto didático que já existe na Colômbia, né? Todos listos? 1, 2, 3. Mas eu senti muito isso, né? Que lá tem uma certa cultura de musicalização infantil a partir da música tradicional colombiana, né? Isso é muito interessante, né? E esse festival era muito legal também porque ele, apesar de acontecer em Santander, na cidade de Bucaramanga, ele trazia gente de vários lugares da Colômbia, né? Tinha gente lá de Medellín, de Cali, de Bogotá, de outras cidades menores também. Então era um festival que reunia músicos da mesma cena do país inteiro, né? Uma coisa que eu acho legal a gente comentar é um pouco para quem tá pensando assim, em fazer uma turnê fora do país, mas não tem ideia de quais são os caminhos para conseguir fazer isso. Que dica você teria nesse sentido? Acho que tudo parte de uma relação humana assim, que você constrói, né? Então, nesse caso, conhecer gente da Colômbia, músicos, estar em contato minimamente com o que acontece lá ajuda, né, a você entender quem são as pessoas que estão fazendo essa música e quais são os festivais, os lugares, coisas assim, né? E a partir do momento que você se decide aí mesmo, né, aí você realmente começa a passar um pente fino em tudo que a internet consegue te proporcionar, né? Então você tem que pesquisar muito, assim, né? Eu vi o outro vídeo que você fez sobre a turnê em Paris, né? Que vocês mandaram centenas e centenas de e-mails, assim, né? 400 e-mails, mano. Não, surreal. É isso, né? Não tem segredo, né? E sempre entendendo que como a gente é músico, a gente tem que se relacionar com os músicos de outros lugares, até porque, por exemplo, em uma outra oportunidade, um músico da Colômbia vai vir pra cá, assim, né? E provavelmente ele vai me procurar porque eu procurei ele e conheci ele lá. Então você acaba estabelecendo essas conexões que vão durando. E quando você se propõe a viajar, né? Esse tipo de relação é muito valiosa, assim, e ajuda muito, né? Pra concretizar alguma coisa, né? Total. Uma das coisas que eu fui notando ao longo dessas viagens é que no começo parece um universo muito misterioso, né? Esse de enviar e-mail, você não sabe quem que vai responder, dá uma frustração. Eu sentia uma coisa meio, putz, enviei 100 e-mails e ninguém fechou o show. E esse processo, ele tem que se tornar quase apartado de sentimento, tem que ser uma coisa meio pragmática, assim, de vou fazer e esse é o processo, e aí a gente vai fechar os shows que a gente conseguir, e com o tempo, né, depois da primeira turnê, segunda turnê, prometo que vai ficando mais fácil, que mais oportunidades vão surgindo. No começo, a primeira turnê que eu fiz era só perrengue, assim, só restaurante, só... nem sei se dá pra chamar de turnê, né? Tem gente que não gosta que chame show pequeno de turnê. Eu não sei se por uma pomposidade do linguajar ou se por um preciosismo, mas acho que é uma viagem para fora do país em que você toca remuneradamente. E o começo era isso, só cachês suficiente para comer e talvez bancar a viagem, né? Mas com o tempo, quando você vai começando a fechar festivais, a fechar shows maiores, a conhecer pessoas do país, esse processo todo vai ficando mais fácil. O Saka falou dessa ponte de conhecer outras pessoas, da parte humana das relações com pessoas de outro país. Isso é muito importante. A maioria dos shows importantes, de verdade, que eu fechei, aconteceram através de um processo, de uma relação de amizade, de uma relação com o produtor, de alguém que eu conheci realmente pessoalmente em outra ocasião, ou à distância, mas foi suficiente para criar uma espécie de vínculo. E esse vínculo estabelece uma espécie de confiança que permite que a gente consiga ter oportunidades melhores. Então, acho que é um processo lento, né? Não existe uma
maneira de, do nada, conseguir uma mega turnê. E exige um trabalho, né? Quantos meses de preparação você estima para aquela turnê que você fez na Espanha? Aquela lá a gente tentou o máximo que deu de antecedência. Como o tempo das coisas acontecerem nos lugares é muito diferente, isso acaba exigindo um certo costume, né, com essa questão, porque na Europa tem essa questão de uma antecedência de 1, 2 anos, dependendo do festival, né, geralmente coisas mais importantes, assim, né, festivais grandes e tal, a tendência é que a antecedência também é muito maior. E, por exemplo, na Colômbia, que é um país, assim, que tem um mercado cultural um pouco parecido com o Brasil, esse meu amigo colombiano, ele costumava brincar, assim, que ele morou 2 anos no Brasil, né, e ele dizia, a Colômbia é igual ao Brasil, só que um pouco mais pobre. Então, o mercado cultural lá acaba sendo um pouco mais fragilizado também, né? Então, a questão da antecedência, do planejamento, ela é diferente do Brasil e mais diferente do Brasil em relação à Europa. Então, para cada lugar que você vai, tem um jeito de se trabalhar, né? Sobre essa questão do e-mail que você falou, dessa frustração, né? Principalmente quando você não tem uma vivência nisso, né? Acho que é importante a gente separar, né, o carinho que a gente tem pelo trabalho que a gente faz, pela música que a gente trabalha para compor, para fazer o arranjo, para gravar e tal, com a relação que a pessoa vai ter com o e-mail que ela recebe, né? Porque nessa hora acho que você tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Tipo, ela tá recebendo um e-mail de uma pessoa estranha que ela nunca ouviu falar na vida e pedindo para ela escutar um vídeo de 5 minutos e fechar uma data. Esses programadores e programadoras recebem centenas de e-mails por dia, principalmente em casas de show maiores, mais requisitadas, Sesc, né? E acho que se existe uma competição pela própria data no espaço, a competição pela atenção dessas pessoas é muito maior, assim, né? Porque realmente é isso, elas estão bombardeadas de músicos querendo ver e-mail, assim. Então, acho que quanto mais você se coloca no lugar da pessoa que está ali fazendo esse trabalho, mais fácil fica de você estabelecer essa comunicação, né? De entender qual que é o que ela faz, né? Tipo, sei lá, às vezes tem uma pessoa que programa música brasileira, você não vai mandar um projeto de rock, sabe? Coisas assim, né? De realmente entender com quem você está falando, né? Isso já ajuda muito, né, a pessoa a te responder, mesmo que negativamente. Sim, total. Uma coisa que... Esse é um ótimo conselho que o Guilherme tá falando. Mas uma coisa que eu fiz na primeira turnê, porque eu não sabia de nada, né? Não tava preparado para realmente mandar um e-mail e fechar shows em outro país ainda. E aí eu comecei bonitinho e tal, assisti vários vídeos no YouTube, blog, aprendi a vender show, mandar e-mail e tal, legal. Aí fui comecei a enviar, no começo ouvia os grupos que tocavam nas casas de show, me dedicava. Aí mandei 20 e-mails, 30 e-mails. Ninguém respondeu, aí comecei a ficar, né, acho melhor eu ser um pouco menos preciosista com cada e-mail. E aí eu comecei a postar em quantidade. Enviei para restaurante tailandês, restaurante árabe, umas coisas que não tinha nada a ver, assim. Tinha um e-mail que eu achava, nem me preocupava muito com o lugar, dava um Ctrl+C, Ctrl+V ali e jogava um pouco na sorte, assim. Isso, a maioria das vezes não funciona, tá? Mas funcionou uma vez comigo, que foi, inclusive, o melhor trabalho que eu fechei na França, o trabalho melhor remunerado naquele período, que foi uma data de 3 dias de Natal num restaurante coreano que nunca tinha tido nenhum tipo de música ao vivo. E eu cheguei lá no restaurante pra tocar, eles nem sabiam que tipo de música eu tocava, assim, era uma coisa bizarra. Porque a diretora de marketing do restaurante não tava lá, e aí não tinham avisado que eu ia. Eu cheguei lá com o meu violão, parecia um intruso no meio do restaurante. Restaurante mó luxuoso, assim. Mas é isso, acho que existem estratégias quantidade versus qualidade, e acho que a quantidade pode algumas vezes dar certo também. Mas acho que tem que ser uma quantidade bem significativa, tipo centenas de e-mails disparados para vários lugares, assim. E eu tive uma ajuda também de um outro amigo, Luca Kaufmann, que fez grande parte desse trabalho de enviar os e-mails por mim. Foi meu primeiro produtor, né? Um amigo do colegial que fazia faculdade de geografia e me ajudou nesse processo. Isso é legal também saber, né, saca? Você tá trabalhando agora com uma produtora, eu trabalhei também com alguns.
E esse processo de agendar shows, tanto fora do país quanto no Brasil, ele se torna mais fácil, mais fluido quando você tem pessoas trabalhando com você, né? Ah, total. Você ouve, assim, o modo de trabalho de artistas maiores, né? E realmente, quando a coisa vai ficando maior e mais profissionalizada, vai demandando trabalho de mais pessoas, né? Então, eu sei que tem artistas maiores, né, que eles já nem trabalham com um produtor do Brasil, assim. Mas acontece que quem faz a produção no Brasil acaba entrando em contato com agentes locais para cada lugar. E esses agentes locais vão fazer esse trabalho de contato, né, com os lugares, festivais, casas de shows, enfim, dentro de uma certa abrangência geográfica, né? E aí você vai minando, assim, de acordo com a localidade, né? E isso que você falou do restaurante, assim, acho que tem tudo a ver com, assim, o seu tamanho como artista, né? O seu poder de alcance, né? Porque, tipo, acho que o que você fez naquele momento tinha tudo a ver com o momento que você estava da sua carreira, assim, né? E que foi importante em todas as conquistas que você teve depois. Total. Como experiência também, né? Porque pensa que a gente tá indo para um país, fazendo uma mega viagem, conhecendo muita gente, conhecendo muitos lugares, tanto turísticos quanto culturais, conhecendo a música local, a cultura local, e sem ter que pagar nada, porque a gente ao mesmo tempo está trabalhando no lugar. Então, e é um trabalho, né? Além de tudo isso, um trabalho que dá um prazer tão grande quanto fazer um passeio na praia, quanto visitar um museu, quanto assistir um show. É um trabalho que recompensa muito emocionalmente, assim. A gente, nossa, você tá ali mostrando parte da sua cultura, parte daquilo que você dedicou a vida inteira, né? Pra realizar, pra aprender, pra explorar. Para uma cultura totalmente nova, existe uma troca muito grande que acontece entre artista e público fora do país, né? No país também, né? Claro que de uma maneira bem diferente, mas é quase como um trabalho de introduzir muitas pessoas à cultura brasileira. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser assistir aquele vídeo sobre o qual a gente estava falando, dos 400 e-mails da turnê na França, é só clicar aqui em cima. E se você quiser assistir um outro vídeo sobre o qual eu falo do Imagine, da primeira competição que eu ganhei, que o Guilherme também ganhou no ano anterior, pode clicar aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.